Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens a razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E, ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Oh Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Irmãos e irmãs, para que nos coloquemos na presença de Deus de modo menos indigno, reconheçamos nossa condição de pecadores. E mais do que isso, imploremos a misericórdia do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui conosco nesse momento, entregue o seu coração a Jesus. Peça perdão, meu irmão. Peça perdão a esse Jesus misericordioso. Cante, meu irmão, cante com a gente. De Deus e libertastes a nossa vida. Tem de piedade de nós, Senhor. Tem de piedade de nós. Olá,
Tudo bem com você? Cenas como esta que acabamos de ver, infelizmente, não são só brincadeiras de vídeo. Elas se repetem e com frequência em nossas comunidades eclesiais. O momento do ato penitencial, ponto tão significativo das nossas celebrações, por total ignorância litúrgica, é transformado em um grupo de oração ou algo semelhante, sendo totalmente descaracterizado de sua ritualidade própria. Fique aqui comigo para juntos nós respondermos a algumas questões fundamentais. O que é o ato penitencial? Qual o seu significado dentro dos ritos iniciais da celebração litúrgica? Como ele deve ser celebrado? Já já eu estarei de volta. A missa, parte por parte. Misericórdia, Senhor, porque somos pecadores. O ato penitencial e o Kyrie eleison, Senhor, tende piedade de nós, fazem parte dos ritos iniciais, como já explicamos em vídeos anteriores. Para nós nos colocarmos na presença daquele que é santo e cantarmos o seu louvor, é preciso que primeiro sejamos lavados no banho da sua misericórdia. Entrando na casa aconchegante da liturgia, nós limpamos os nossos pés na porta de entrada, numa bonita experiência do amor misericordioso de Deus, que nos santifica para que celebremos dignamente o seu mistério. O ato penitencial sofreu mudanças com a reforma litúrgica. Daniel Reis, leigo e especialista em liturgia, vai nos contar um pouco sobre essa mudança e o sentido do ato penitencial na celebração. Antes da reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II, o ato penitencial era um rito realizado ad pedes altares, aos pés do altar, somente pelo presidente da celebração e por seus ministros, com o desejo do concílio de devolver para a Assembleia Celebrante a participação ativa, plena. O ato penitencial, no então missal de Paulo VI, passou a ser um rito para todo o povo reunido, e não mais reservado ao clero e a alguns ministros. E qual o sentido de, como Assembleia de Irmãos, reunidos no amor de Cristo, realizarmos o ato penitencial? O número 51 da Instrução Geral do Missal Romano, sua terceira edição, afirma que o ato penitencial é realizado por toda a Assembleia através de uma fórmula de confissão geral. Para confessar o quê? Cada um dos nossos pecados? Não. Para isso a Igreja tem o sacramento da penitência. No ato penitencial, o que nós confessamos é a nossa condição pecadora, comum a todos nós, frente à misericórdia infinita de Deus. Como celebrar adequadamente esse rito, sem nos distanciarmos do seu sentido litúrgico? E para fazer essa confissão, o missal nos apresenta 3 fórmulas. A primeira é o confiteor. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. Trata-se de uma confissão geral, porque embora a gente a realize na primeira pessoa do singular, toda a Assembleia, incluindo o presidente e os ministros, fazem essa confissão ao mesmo tempo. Confissão dos próprios pecados? Não. Uma confissão geral de que todos nós pecamos muitas vezes e de diversos modos. A segunda fórmula é um breve diálogo entre o presidente e a Assembleia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Novamente, não se trata de elencar os nossos próprios pecados individualmente, mas invocarmos a compaixão do Senhor, porque somos pecadores, uma confissão geral da nossa condição. A terceira fórmula é uma série de invocações a Cristo Senhor, aquele que é o único capaz de sanar nossa condição pecadora.
O presidente ou outro ministro faz as invocações e o povo responde com Senhor ou Cristo, tende piedade de nós. Para essa terceira fórmula, o missal apresenta uma invocação comum para qualquer circunstância e invocações de acordo com cada tempo litúrgico. É uma dessas três fórmulas de confissão geral que deveria ser escolhida pela pastoral litúrgica ao preparar a celebração e proposta para integrar o esquema ritual do ato penitencial, que é o seguinte: o convite presidencial, um momento de silêncio, uma das três fórmulas que vimos e uma oração conclusiva. No convite presidencial é para introduzir a Assembleia no propósito do rito. Um dos convites que o missal apresenta é assim: o Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. O segundo momento é o silêncio, para que a Assembleia reconheça a relação desequilibrada entre a sua condição pecadora e a misericórdia de Deus. É reconhecer que somos frágeis, infiéis, pecadores, mas que Deus é amor, fiel e santo. Em outras palavras, que na profundidade do silêncio a gente possa reconhecer que mesmo pecando tanto, Deus nos ama e está sempre disposto a nos perdoar. É muito importante que este momento de silêncio não seja atropelado ou esquecido. Depois, como terceiro elemento, uma das três fórmulas que vimos e o quarto elemento da estrutura geral do ato penitencial, uma oração presidencial conclusiva. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Tem a aparência de uma absolvição, mas não é. Afirma o mesmo número 51 da instrução ao missal, que afirma que esta fórmula não possui o caráter, a eficácia do sacramento da penitência. Por isso também não há imposição de mãos prevista para o presidente. A instrução no número 52 diz que depois do ato penitencial, inicia-se sempre o Senhor tende piedade, o Kyrie eleison, a não ser que já tenha sido rezado no próprio ato penitencial, que é o caso de se ter usado a terceira fórmula. Quanto à questão das invocações, gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou lhe mostrar aqui. O Daniel já disse que não se trata de uma acusação de pecados pessoais. Exato. Se você reparar bem nas invocações propostas pelo missal, em nenhuma você encontrará uma lista de pecados, mas a exaltação da figura de Cristo, que compreende a nossa fraqueza e nos eleva com a sua misericórdia, revelada de modo pleno no mistério da sua morte e ressurreição. Vamos tomar uma das fórmulas do tempo comum, a quarta fórmula, para você conferir isto. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Perceba que em momento algum se diz: perdão, Senhor, pelo meu egoísmo, minha ingratidão, minha indiferença, por isso ou por aquilo. Mas sempre se refere ao que Cristo fez e faz para nos salvar. E aí perguntamos ao Daniel, como cantar o momento penitencial? Uma especial atenção ao Ministério de Música para este momento. Não existe procurar um canto de perdão para inserir no ato penitencial. O que é interessante que se faça é realizar uma das três fórmulas cantadas. Então, em síntese, não existe canto para o ato penitencial. Existe ato penitencial cantado. E, por fim, o ato penitencial pode ser substituído pelo rito da aspersão, para recordar o nosso batismo, onde morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Recordamos assim que a natureza humana é vocacionada à santidade e não ao pecado. Compreendeu bem? Importa ainda salientar
que esse canto não é trinitário. Não é dirigido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas a Jesus Cristo. Deve ser muito breve, cantado com piedade, sem a percussão, para denotar o espírito de contrição que lhe é próprio. Cantos como Perdão, meu Pai, Como a ovelha perdida, Converte o meu coração, Pai de infinita bondade, passam longe de ser litúrgico. Vou ficando por aqui, deixando um grande abraço a você. Fique com Deus. Tchau, tchau.